E vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo, fiel. 1 Pedro capítulo 3. Vou pedir para o irmão me ajudar, pode ser, minha voz está melhorando. 1 Pedro capítulo 3. Glória a Deus. Minha voz aos pouquinhos está voltando ao normal. 1 Pedro capítulo 3, versículo o 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Amém? Versículo 21, a qual figurando o batismo agora também vos salva. Amém? Até aqui, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações poderosamente através da Tua poderosa palavra, pois a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, enquanto nós estamos ouvindo o Senhor falar nos nossos corações. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, em nome do Senhor Jesus. Declaramos numa só fé, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu, nas nossas vidas, Deus vivo, santo e fiel. Mesmo modo que o Senhor governe os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Podem se assentar, oh glória. Podem se assentar. Aqui é um texto meio polêmico para alguns, né? Alguns dizem que Jesus Cristo, quando Ele morreu, Ele foi até o inferno lá e pregou para essa geração aqui na época de Noé. Ele pregou lá, pessoal no inferno. Ele falou: quem quer me aceitar? Quem quer sair do inferno? Aí Ele salvou aquelas pessoas. Mas isso é errado, esse ensinamento é errado. Eu quero passar para os irmãos que Jesus Cristo, Ele usa a vida dos servos, dos escolhidos dele, para anunciar o Evangelho. Então a salvação você só pode ter em vida, ouvindo a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque depois que você morreu, né, se você não andou, se você não quis ouvir a voz do nosso Deus Todo-Poderoso, né, você perdeu a sua salvação. Eu provo isso até mesmo em Hebreus, que ele vai dizer que depois da morte vem o juízo, e também na morte do Lázaro e do rico. Quando Lázaro ele morre, os dois morreram no mesmo dia, entenda isso. Os dois morreram no mesmo dia, os anjos vieram: tudo bem, Lázaro? Vamos curtir agora, Abraão. Ele foi para o seio de Abraão. Agora o rico não, ele foi sepultado. E ele se encontrou lá no Hades.
Você vê a preocupação dele lá? Ele se preocupa com quem? Com os irmãos. Com os irmãos dele. E ele fala: pai Abraão, manda Lázaro lá, para que os meus irmãos se convertam. E ele vai dizer assim: ó, existe profeta lá pregando. Então, ó, presta bem atenção aqui no versículo 18. Vamos entender aqui, ó. Vamos entender aqui. Eu vou ler aqui só para o irmão, né, pegar também. Pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, o justo pelo injusto, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então o Espírito de Deus, ele habita, né, nas nossas vidas. E hoje a gente leva a palavra de Deus, né, para os irmãos. Então entenda isso aqui, ó, no versículo 19: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha aqui, ó, no versículo 20, lê para mim aqui, fazendo favor. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, aqui, ó, ele usa a vida de Noé para pregar para aquela geração. E eu vou provar isso aqui em 2 Pedro agora, no capítulo 2, no versículo 5. Então, ele usa a vida de Noé para pregar para aquela geração. Porque eu sempre falo assim, ó, todos, eles, todo mundo nunca vai poder dizer assim: ah, mas eu não ouvi o Evangelho. Desde o Antigo Testamento, desde o princípio, o Evangelho vai ser pregado para toda criatura. E eu vou mostrar isso para os irmãos nas Escrituras, que o Evangelho ele foi relatado para todos. Então, na época de Noé, olha aqui, Deus ele usa a vida de Noé. Então, 2 Pedro, capítulo 2, senão Deus seria injusto, sim ou não? Ele seria injusto. E Deus não é injusto. Então aqui, ó, no versículo 5, olha que bem interessante aqui, ó. Ele vai dizer: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Noé era o que? Pregador da justiça. E mais quantas pessoas? Mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo. Então Noé, ele é chamado pregador da justiça. Em outras linguagens, em outras traduções, por exemplo, eu vou citar aqui a nova tradução linguagem de hoje. Olha aqui, ó, no versículo 5. Deus não deixou escapar do mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. Noé fez o quê? Anunciou a todos que viviam obedecer a Deus. Então Noé ele foi usado ali para pregar, para levar a salvação para aquela geração, mas eles não quiseram ouvir. Eu gosto aqui, voltando aqui, vamos meditar nesse texto, aqui, ó, no 1 Pedro capítulo 3, no versículo 19, ele vai dizer assim, ó: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, né? Em prisão, então eu falo assim, não são aqueles que já morreram, você entendeu? Porque aqueles que andaram com Deus está lá no seio de Abraão, igual aqueles 2 ladrões que estavam na cruz. Você vê que Jesus ele vai dizer para um: ainda hoje estará comigo no paraíso. Você entendeu? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Prisão é nessa terra, entenda isso. É aqui nessa terra. As pessoas que ainda não
não aceitaram Cristo, elas estão presas. Você lembra quando Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então essas pessoas que estavam cansadas, sendo aprisionadas, não conseguindo assim ser libertas, tanto de vícios, né, tanto as coisas que aprisionavam essas pessoas aqui na terra, que elas não conseguiam adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Então é essa prisão. E você vê que quando Jesus Cristo ele veio e ele entra na sinagoga, em Lucas capítulo 4, ele vai falar dessa prisão também. Que é Lucas capítulo 4. No versículo, eu vou ler o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Versículo 19, para pregar a liberdade aos cativos. Aos cativos é aquelas pessoas que estão presas. Em outros textos já está escrito, né, que estão presos. Ou em liberdade aqueles que estão presos. Né? Então é esta prisão que Pedro ele está dizendo. E essa prisão aprisiona muitas pessoas até mesmo no tempo de hoje. Assim até mesmo nas nossas vidas. Quem já se sentiu cansado assim para vir para a igreja? Fala assim: eu não vou para a igreja hoje não, eu estou cansado. Você vê aquele impedimento? Isso é o inimigo querendo te prender, querendo te aprisionar. Você entendeu? Agora, quando você é liberto, você nunca vai arrumar desculpa assim para vir para o culto, para adorar a Deus. Mas se isso está acontecendo, quer dizer que o inimigo está colocando impedimentos na sua vida que você precisa lutar com ele. Às vezes um cansaço, às vezes uma visita, às vezes, né, a hora extra, o trabalho, né? Então as coisas desse mundo têm aprisionado e precisa ser liberto. E isso é liberto através da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, através do temor, né? Aí você fala: não, eu preciso lutar. Então, aqui no versículo 19 de 1 Pedro, voltando aqui no capítulo 3, ele fala que ele usou ali, Pedro está falando que ele usou ali a vida de Noé para pregar para aquela geração. Mas elas não deram ouvido. Então, eu quero provar aqui para os irmãos que depois que a pessoa morre, né, já vem o juízo. Se ela andou com Deus, bem, se não andou, já é o Hades. E você vê que Deus, Ele é misericordioso demais. Igual eu disse que desde o princípio o Evangelho de Deus, ele era anunciado. Você lembra aquela briga que teve, não entre Abraão e Ló, mas sim entre os pastores, porque Abraão e Ló, eles conheciam a palavra, assim, então eles não poderiam estar brigando. Mas o que aconteceu ali? Eles estavam crescendo, os dois, e a terra estava ficando pequena. Imagina o crescimento dos dois, hein? Estava crescendo tanto que a terra estava ficando pequena. Os pastores começaram a discutir. Ali eu vejo o trabalhar de Deus. Sodoma e Gomorra, precisa alguém pregando lá. E houve essa separação. Ló, ele vai para Sodoma e Gomorra. E ali eu vejo o trabalhar de Deus. Mas aquelas pessoas, elas não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então, você lembra quando os anjos, eles foram em Sodoma e Gomorra, e eles entraram dentro da casa de Ló, e depois passou algum tempo ali, os homens daquela cidade, até os homens mais velhos, o texto vai dizer que eles foram até a porta de Ló, e eles
eles sentiram desejos. Eles queriam abusar daqueles homens, daqueles anjos. E eu vou provar que Ló também pregava lá para aquelas pessoas. Então vamos aqui em Gênesis capítulo 19. Lembra o versículo 5 até o 9. Versículo 5. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós, para que nos abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Olha, agora eu vou mostrar aqui para os irmãos que Ló, ele pregava lá. Porque, olha aqui no versículo 9, eles vão dizer assim: e eles disseram... Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro e veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. Olha aqui, ó, ele fala assim: ele pretende ser juiz em tudo. Ele pretende ser juiz em tudo. Então aqui, ó, Ló, ele pregava ali. Ele falava para eles assim: isso é errado o que vocês estão fazendo. E você vê que eles falam que Ló era estrangeiro. Você é estrangeiro aqui, e você quer ser juiz aqui, né? Então, por exemplo, o evangelho foi pregado para Sodoma e Gomorra. Entenda isso aqui, ó. Deus ele não pode ser injusto. Ele não pode ser injusto. É igual lá Nínive. O povo lá no pecado, o que ele faz? Jonás, você vai para Nínive. E Jonas, ele vai lá, não quero entrar na história de Jonas, assim, no que aconteceu, o que ele fez, mas ele vai lá e você vê que ele pregou lá para o povo, e o povo se arrependeu. Mas o povo de Sodoma e Gomorra não. Mas o povo de Sodoma e Gomorra não se arrependeu. E assim eu quero falar para os irmãos que Deus ele faz do mesmo modo. Do mesmo modo. Porque se voltar, se a gente for analisar lá 1 Pedro, né, no capítulo 3, no versículo 20 agora, você vê que, igual eu disse, ele está usando a vida de Noé ali para pregar para aquela geração. Mas as pessoas não estavam ouvindo. E assim também acontece nos tempos de hoje. Assim acontece nos tempos de hoje. Assim acontece nos tempos de hoje. Até que veio o dilúvio. Até que Deus falou assim: Noé, entra dentro da arca. E Noé entrou. A porta fechou. Passou 7 dias. E começa a chover. E aquelas pessoas se perderam por conta de não ouvir o evangelho. Então Pedro, ele está dizendo sobre isso. E do mesmo modo, naquele tempo, o Espírito Santo usava a vida dele. E olha o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 10, é isso aí. E olha que bem interessante. No Antigo Testamento, assim, Deus ele chama o povo de Israel de meu povo, né? Hoje, ele chama os judeus ali de meu povo. O povo de Israel, meu povo. Hoje, tanto os gentios como os judeus que hoje andam em Cristo Jesus são povo de Deus, são povo de Israel. Isso os irmãos aprendem assim, tanto em Efésios como também em 1 Pedro, né?
Então, e o que acontece? Eu falo assim, Deus ele levava o evangelho para todo mundo. Então Deus ele no Antigo Testamento, vamos aqui no Antigo Testamento, Deus ele operava aquelas maravilhas, dava aquelas vitórias para o povo de Israel, para o mundo saber que só existia um Deus, para que eles se convertessem, mas eles não se convertiam, né? Então, por exemplo, Deus, você vê que Paulo, olha que bem interessante, Paulo, em Romanos capítulo 11, ele fala que ele usa a vida dos gentios para ver se gera ciúmes nos judeus, né? Assim, as maravilhas que Deus está fazendo na vida dos gentios, né? Assim, era para tentar mostrar para os judeus, olha, o que Deus está fazendo através, né, do nosso Senhor Jesus. É para ver se eles se entregassem ali para o Evangelho, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele fazia isso, para que os inimigos ali se convertessem. Você vê que Raabe, ela se converte ali, ela aceita, né, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Ela aceita o nosso Deus Todo-Poderoso. E assim também Deus ele quer fazer assim nas nossas vidas. Assim, quando a gente anda certinho nas coisas de Deus, dá um bom testemunho no trabalho, né? Assim, aonde, no mercado, aonde que o irmão, a irmã estiver, isso gera às vezes ciúmes. Eu quero ter esse Deus através da sua vida. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Então Deus ele usa assim as nossas vidas também. Nós somos a luz para atrair outras pessoas. Então ele opera milagres, maravilhas, faz transformações, né, para atrair as pessoas. Eu falei para os irmãos irem em Lucas 10. Olha aqui, ó. Então eu quero dizer que, por exemplo, do mesmo modo também que Deus usava a vida ali de Noé, usou a vida de Ló, usou a vida, vamos ver, de Jonas, assim Ele faz nas nossas vidas para anunciar o Evangelho e o arrependimento. Olha aqui, ó, no versículo 16, no capítulo 10. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então o que Pedro está dizendo? Lá em 1 Pedro capítulo 3, ele está dizendo, olha, Deus, ele enviou Noé para aquele povo se arrepender, e eles não se arrependeram. E assim Deus faz nos tempos de hoje, né? Ele tem os seus escolhidos, não é todos. Ele tem os seus escolhidos, que anuncia o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho ele vai ser anunciado para todos. O arrependimento, né? O arrependimento. E é bem forte isso, né? E muitas pessoas, elas não vão dar ouvido, né? Elas não vão dar ouvido. Eu fico assim, né, maravilhado, ao mesmo tempo assustado, porque às vezes pessoas vão morrer para tentar fazer você despertar para a salvação. Apocalipse capítulo 9, versículo 20, ele fala que a terça parte dos homens iriam morrer, e os homens que ficaram, eles não iriam se converter, eles iriam continuar. Eu estou falando de Apocalipse. Eles iriam continuar nos mesmos erros. Eu estou falando nas suas festas, na igreja, lá na cegueira espiritual, e eles não iriam se arrepender, né? Mas aqui, ó, ele deixa bem claro, ó, no versículo 16: quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem rejeita
a mim, rejeita aquele que me enviou. Então quem rejeita o servo de Deus, que leva o verdadeiro evangelho, está rejeitando o próprio Deus. Você imagina o temor que temos que ter? Você imagina? O temor. E olha aqui, em Mateus capítulo 10, Jesus Cristo, ele envia os seus discípulos para irem em casa, levar o evangelho. E ele fala assim: a casa que te receber, eu estou falando com o evangelho de salvação. Estou falando esse evangelho hoje, a maioria estão pregando, não. Estou falando esse evangelho que prega as coisas do alto. E ele fala assim, a casa que receber vocês, que desça paz sobre ela. Que desça paz sobre ela. Mas a casa que não te receber, você tem que fazer o quê? Você tem que bater o pó e sair dela. Olha aqui, no versículo 14. Lê aqui para mim, fazendo favor. Até o 15. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então aqui eu já aprendo assim, a não ficar provocando as pessoas com o evangelho. Por exemplo, eu vou lá na casa, vou na sua casa assim: tudo bem? Você aceita uma palavrinha do nosso Senhor Jesus? Fala assim: não. Não. Aí eu falo: não, tudo bem então, Deus abençoe. Não, Deus abençoe não, vou embora. Eu não tenho que ficar assim, eu tenho que bater o pé. Porque ele fala assim: vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ele. Ele está rejeitando, não tem que ficar assim, não. Você tem que aceitar, senão você vai para o inferno. Você não pode falar para ninguém que ela vai para o inferno. Você não sabe, pode chegar no último momento. Igual eu fui no hospital esses tempos. Por exemplo, tinha pessoas que estavam na cruz lá. Teve um rapaz que a mulher falou assim: pastor, ora que assim, esse não sei se era esposo dela, falou assim: ele tem um coração duro. O filho dele é evangélico, mas ele não aceita Jesus. Eu conversei com ele ali numa bomba, fiz uma oração: Deus, quebra esse coração. E falei: você aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno, seu Salvador? Ele estava assim, aceito. Então repete junto comigo: eu aceito. Repete aí: eu aceito. Ele: eu aceito. Jesus, como meu único, suficiente. Ele estava na cruz. E creio, recebeu a salvação. Tinha um outro também ali que ele aceitou o nosso Senhor Jesus e recebeu a salvação, né? Então, por exemplo, a gente nunca pode falar assim: não, você vai para o inferno. Não, é capaz, por exemplo, a pessoa que está falando para a pessoa que vai para o inferno, que ainda não aceitou Jesus, ir para o inferno, do que aquela pessoa, né, que ainda não aceitou Jesus e ir para o inferno. Porque é capaz naquele dia de Jesus Cristo aparecer para aquela pessoa e falar assim: e aí? E essa pessoa aceitar Jesus, assim, igual aquele rapaz na cruz. Olha, eu lembro que uma vez eu vi um vídeo, eu não sei se eu consigo achar esse vídeo na internet. O cara estava assim, no chão lá, sangrando, as pessoas cuspindo nele, falando tanta coisa assim para ele lá. Aí uma roda de pessoas. Uma vez eu vi uma cena dessa em Mauá. O cara era tão ruim que as pessoas apedrejavam ele assim. Eu menino, eu vi essa cena. Mas assim, eu não conhecia o evangelho, senão eu fazia igual essa mulher. Assim, o cara lá no chão assim, ele foi tão ruim que as pessoas estavam falando: bem feito, cuspia, isso aí. Veio uma mulher assim, uma crente, licença, ajoelhou assim perto dele e falou assim: aceita Jesus como seu único, suficiente. A boca dele saindo sangue assim, ele fez assim: aceito, eu aceito. Ele morreu assim, Ele viu coisas que
As pessoas não estavam vendo. As pessoas não estavam vendo. Então a gente não pode falar para ninguém: você vai para o inferno, né? Porque Deus ele age na vida de cada um e tudo tem um tempo. Então não podemos dizer isso, né? Porque não sabemos ali a forma que Deus ele vai agir na vida das pessoas. Às vezes assim, o irmão já falou assim não para um rapaz que foi evangelizar você, já falou assim: não quero ouvir não. Já? Pode falar no microfone. Já falei, já. Já? E Às hoje vezes você tá está aqui. saindo, tal, o pessoal chega e fala: não, depois. E hoje eu vejo esses crentes mexendo o saco, né? E hoje está aqui adorando o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que você tem que fazer? Você sai, você vai para uma outra casa. E você, Sampaio, recebe? Posso levar a palavra aí? Então você entra, a paz desce sobre a cidade. Então aqui ele fala assim para casa, para as pessoas que estão rejeitando ele fala assim, que ele está enviando os pequenininhos para levar a salvação. E eu estou falando, minha gente, meus irmãos, é de salvação. Por isso que eu estou falando, não esse evangelho sujo, imundo que as pessoas estão pregando. Isso não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é as pessoas agradecer, meus irmãos. Você que já conheceu, já desceu as águas, você tem que agradecer por você ser aceito, por Deus ter revelado a graça, ter te tirado ali da condenação dele, da ira. Hoje você vai para o céu, né? Você não vai mais para a ira, para o inferno. Então por isso que devemos agradecer. É só ler as cartas de Paulo. Devemos glorificar o nome do nosso Deus por conta disso, mas também não se achar melhor do que ninguém, né? Devemos agradecer Ele por conta disso. Olha, hoje, né, estou em Cristo Jesus. Eu não estou mais na ira, né? Aquilo que Deus ele vai fazer com aqueles que não estão andando na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. É igual eu falo assim, que em Filipenses capítulo 2, no versículo 1, vai dizer assim, para as pessoas que ainda não aceitou Jesus. Efésios, obrigado, Efésios, para as pessoas que ainda não aceitou Jesus. Quem é que governa ali a vida delas? Dê para mim assim, fazendo favor. Até o 4. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Fazia a vontade de quem? De quem governa poderes espirituais do espaço. Já vai dizer assim, né? E o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. O Espírito que controla aqueles que desobedecem a Deus, que estão no mundo. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. É isso que devemos agradecer. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, é isso que devemos agradecer. Que Ele nos tirou ali da condenação, da ira dele. Ele falou assim, não, eu escolhi você. Então, entenda isso. Quando eu volto aqui em Mateus capítulo 10, versículo 14, ele fala assim, a casa que te receber, a paz desce sobre ela. Mas a casa que não receber, né, vai ter menos rigor ali para Sodoma e Gomorra do que para esta casa, para essa cidade ou para essa pessoa. E por que ele fala assim, vai ter menos rigor? Porque no Antigo Testamento, assim, você vê que hoje nós aprendemos
assim com os erros que eles cometeram lá atrás. Aqui, por isso que o Antigo Testamento, ele está aqui. Você vê que tanto Jesus como Paulo também usam o Antigo Testamento para nos alertar. Você vê que lá em 1 Coríntios capítulo 10, né, Paulo ele traz, olha, lembra lá dos nossos antepassados, quando Deus tirou eles ali do Egito, né? Nem todos entraram no reino de Deus. Ele começa trazendo na nossa lembrança o que eles fizeram, mas eles aprenderam com o próprio erro deles. É igual aqui, ó, se eu erro aqui e eu vejo que ele pode errar no mesmo erro do que eu aviso ele, falo assim, meu irmão, não faz isso não, porque eu quebrei a cara. Aí você vai. Então o Antigo Testamento existe para isso. Eles não tiveram essa oportunidade. Alguém errou e eles falaram assim, não, ó, já erraram nisso, então eu não posso errar. Não, eles não tiveram isso. Nós temos isso. Então por isso que ele tá falando isso. Por isso que Jesus Cristo está falando isso. Porque, por exemplo, eles não quiseram ouvir o Evangelho. Não quiseram ouvir ali, vamos dizer, Ló. Aí o que veio? Veio o juiz ali neles. Eles não quiseram ouvir. E assim Jesus Cristo está trazendo a casa que não receber, ou a pessoa que estiver se assistindo aí, né, o Evangelho, e não se arrepender, não sair da idolatria, né, não me seguir, não renunciar a tudo isso aí, o mesmo juízo vai vir sobre essa pessoa. Vai vir sobre essa pessoa. Então olha aqui, ó, em Mateus, aqui por exemplo, Mateus capítulo 10, Jesus Cristo ele está falando para os discípulos ir. Mas agora aqui em Mateus capítulo 11, Jesus Cristo mesmo está levando a palavra. Olha aqui no versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, para não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Então, ó, o que ele está falando aqui? Tem pessoas, por exemplo, que Jesus Cristo operou tantos milagres, tantas maravilhas, mostrando assim, ó, né, o seu poder, a sua glória, e essa pessoa não se converteu. Aí ele está falando assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizera, há muito tempo que teriam se arrependido. Olha lá, às vezes, por exemplo, não foi nem na vida da pessoa, foi no meio do familiar. Aquele rapaz que estava lá na droga. Aí Deus olhou assim, ó, vou operar um milagre em você, ó, a maravilha que eu vou fazer em você, agora você vai pregar. Aí aqui, aí a pessoa, os familiares continuam na cachaça, continua lá na idolatria, né? Continua na bagunça e não se converte. Deus ele está mostrando, né, assim, as maravilhas, e essa pessoa não se converte. E ele fala assim: meu, se eu tivesse operado em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. E é bem interessante isso. É bem interessante isso. Tem muitas pessoas que recebem tantos milagres, tantas maravilhas, né, e não se converte. Não se converte ao cristianismo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor Salvador. Igual eu disse assim, o que Pedro está dizendo lá, voltando lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, ele está dizendo que, por exemplo, foi pregado ali para eles, mas eles não se converteram. Assim também eu trouxe em Sodoma e Gomorra, eu trouxe ali em Nínive eles se converteram. Isso estou trazendo no tempo de hoje, porque Cristo ele me usa para pregar o arrependimento, o verdadeiro evangelho, né? Assim, muitas pessoas fazem descaso, né? Muitas pessoas fazem descaso, até mesmo da minha pessoa, né? Mas assim,
naquele dia a gente vê, né, se eu era de Deus, se eu não era, né, mas assim, muitas pessoas fazem de descaso. E isso acontecia também. E outra, quando Pedro ele traz ali na memória a época de Noé, teve sinais ali, teve sinais ali, que o dilúvio ia vir, que ia se cumprir, mas eles não deram a mínima, E olha, Jesus Cristo ele fala, até mesmo nos tempos de hoje, as pessoas estão dando a mínima, e tem sinais. É bem interessante que em Lucas capítulo 12, versículo 54, Jesus Cristo ele vai dizer assim: olha, vocês olham o tempo aí fora e vê se, ele fala assim, hoje vai chover, não, hoje vai sair sol, e vocês não vê os sinais da vinda dele, as pessoas não veem isso e não temem. Eu lembro que minha avó falava assim para mim: ô Binho, que ela é baiana, ô Binho, e minha avó vai completar 103 anos. Ô Binho, tira a roupa do varal, menino. Eu falei: não tirar pra quê, vó? Ela falava assim: vai chover. Eu falei: não vai chover não. De repente, olha, vinha aquela... Mas assim, as pessoas veem isso. E, por exemplo, as pessoas não conseguem ver assim a vinda de Cristo. E não se arrepende, não vem para a igreja, não quer vir para a igreja, sabe? Assim, quer levar uma vida de qualquer jeito, não quer se arrepender, não quer fazer sacrifícios, E olha aqui, olha, eu vou trazer alguns sinais. Mateus capítulo 24. Presta bem atenção nisso. Igual eu disse, na época de Noé, teve sinal. Sim ou não? A arca, presta atenção. A arca, quando Noé estava fazendo, ali era um sinal. Aquelas madeiras, ali era um sinal. Ali era um sinal do nosso Deus Todo-Poderoso. Além disso, os animais ali. Você imagina aquela fila ali, as pessoas vendo ali os animais. Você imagina Noé tentando organizar aquilo ali. Ô leão, você pode gritar aí fora, agora aqui queimando sou eu, não vem fazer assim comigo, não é? E aquela fila, aquilo ali era um sinal, e eles não se converteram. E assim também Jesus Cristo, ele fala de sinais. Olha aqui, em Mateus capítulo 24, no versículo 3, presta bem atenção, ele está dizendo assim, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a eles os discípulos, em particular dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus Cristo vai dar o primeiro sinal: acautelai-vos que ninguém vos engane. É o primeiro sinal. No versículo 5: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então isso já acontece nos tempos de hoje. Versículo 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7: porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Essas coisas aqui a gente já vê na terra, sim ou não? Sim ou não? Não é sinal para as pessoas se aproximar de Deus. Não é sinal para as pessoas se arrepender, né, dos seus pecados. As pessoas têm medo de morrer, mas não têm medo de largar o pecado. Meus irmãos, devemos ter medo do pecado. Tem que ter medo de morrer. E hoje nós vamos falar sobre isso. É igual Hebreus capítulo 10, versículo
versículo 25, o escritor de Hebreus fala assim: não deixeis de congregar, como é costume de algum, ainda mais sabendo que o fim está próximo. O fim está próximo. Oh, meu irmão, as pessoas arrumam desculpa: não, se eu ir para a igreja eu vou pegar Covid, se eu ir para a igreja eu vou ficar doente. Ah, você não serve o Deus vivo, não. Você nunca teve fé na sua vida. Quem livrou Noé do dilúvio, você acha que ele não vai livrar você? Quem livrou Ló lá de Sodoma e Gomorra, você acha que ele não vai livrar você? Antigamente, por isso que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muito. Pô, isso já acontece também. Os profetas hoje em dia é dançando funk no altar. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido. Está repreendido. É ordem de decência para pregar o evangelho. É uma bagunça, é sertaneja, não é uma bagunça, não tem nada a ver com o cristianismo. Cadê aquele tempo de Elias, quando ele falava para Acabe? Os profetas hoje em dia, a pessoa está no pecado, vive nas coisas do mundo, né, fazendo as coisas do mundo. O profeta ainda vai lá e fala assim: ó, Deus te ama, Deus vai fazer muitas coisas na sua vida, viu? Ah, fica aí, vai caindo no golpe desses profetas. Cadê Elias? Esses são os servos de Deus. Arrependei-vos. Sabe o que aconteceu com ele? Você sabe o que aconteceu com Isaías? Ele foi triturado. Então o que Elias falou lá para Acabe? Uma autoridade: não vai chover, rapaz. Até quando vocês vão ficar adorando aí? E dois pensamentos. Igual Daniel chegou para Nabucodonosor também, a uma autoridade, falou lá o significado do sonho, poderia ficar temendo. Não vou falar não, ele Nabucodonosor. A palavra fala que ele matava quem ele queria e deixava viver quem ele queria. Vou nada. Cadê João Batista? Não é lícito você pegar a mulher do teu irmão, não. Perdia não, fica aí, fica com dó não, meu irmão. Você tem que falar mesmo. Se a pessoa, sabe, não, aí é ela com Deus. Mas às vezes você pode despertar essa pessoa. Fala assim: não, eu preciso, você me ajuda em oração, vamos juntos. O evangelho tem que ser pregado, o verdadeiro evangelho. O arrependimento. E olha aqui, ó, o versículo 12: depois, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria por multiplicar a iniquidade. A pessoa, antigamente, a pessoa estava doente, ela ia procurar quem, meu irmão? Se os médicos não davam conta, eu vou para a igreja, eu vou ter a fé lá. Hoje não. Meu Deus do céu, é tanta pessoa perdendo a salvação. Tanta pessoa, meus irmãos, que não crê que Deus ele guarda, que Deus ele livra. Olha, ele livrou Noé. E olha aqui, ó, e ele deixa bem claro que vai nos livrar. Olha aqui, ó, versículo 13: mas aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então o evangelho também vai ser pregado desde lá do Antigo Testamento até agora. Vai ser pregado para todo mundo, o verdadeiro evangelho. Muitas pessoas vão entrar no verdadeiro evangelho, vão sair, assim, vão ficar. Muitas pessoas vão assim, aí não é mais com a gente, aí é com Deus mesmo, e com a pessoa que está levando assim, está ouvindo. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículo 21. Olha como ele guarda aqui, né? Olha aqui: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados,
nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia, né? Serão abreviados aquele dia, né? Às vezes, meu irmão, eu falo assim: ó Deus do céu, eu oro ao mesmo tempo que Ele venha, e ao mesmo tempo eu falo assim: ainda não, porque assim, eu acho assim, meu irmão, eu acho que melhor Jesus Cristo Ele voltar logo, porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão se afastando do Evangelho, mais a iniquidade vai crescendo. É igual ele disse aqui, ó, no versículo 12: esse por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É melhor a gente clamar: volta logo, Senhor, porque é capaz da gente perder a salvação, de tanta boborá, tanta besteirada que a gente vai vendo aí acontecendo. Você vê, meu, é tanta. Você anda na rua, é mulher com mulher, é homem com homem, assim, o certo está sendo errado, o errado se tornou certo. Não, isso só tem crescido. Então é melhor que Ele volta logo. Que Ele volta logo, porque está crescendo demais. É pai contra o filho, meu, só tem crescido. Vocês têm percebido isso? Vocês estão acompanhando o crescimento da maldade. O crescimento da maldade está tremenda. Nem dentro da igreja, às vezes a pessoa tem sossego. As pessoas roubando dentro da igreja. Não tem, está tremendo. Então, quanto mais rápido Jesus Cristo voltar, é melhor para a gente. É melhor. E olha aqui, ó, o que ele vai falar no versículo 36. Naqueles dias, na vinda dele, ele vai falar aqui, ó: naqueles dias e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do nosso Deus vivo. Hoje as pessoas estão tudo na festa. Aí, não, estamos no tempo de se arrepender, colocar a cara no pó, pedir misericórdia de Deus para nos ajudar a largar o pecado, a largar a iniquidade, a largar, sabe, a ira, a largar as coisas desse mundo. Tem esse negócio, não, estamos no tempo de colocar a cara no pó. As pessoas tudo festa, e nós não estamos nesse tempo. Estamos num tempo assim de se arrepender e de voltar. Então aqui, ó, eu estou falando do Evangelho sendo pregado, para as pessoas voltarem para o caminho do Senhor. Voltar. Assim, se tua mão te faz pecar, arranca. É você que tem que arrancar. Se é teus olhos que faz pecar, arranca. Se é seu pé que faz pecar. E não tem só isso, também tem várias outras coisas. Então, olha aqui. O Evangelho está sendo pregado. Olha aqui no versículo 42. Ele vai dizer assim, ó: vigiai, pois, porque não sabeis a hora de... Você lê aqui para mim, por favor. Versículo 42 em diante. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, ó, a pergunta é, ele está falando vigiar. Devemos vigiar. Vigiar, enquanto Ele não está vindo, devemos vigiar. E se Cristo voltasse hoje para você? Eu quero trazer isso no seu coração. Se Cristo voltasse hoje assim, porque eu não quero ver o anticristo. E eu não quero, se Deus quiser, né? Mas eu não quero ver, eu não gosto dele, ele não gosta de mim também. Então,
eu não queria ver. E creio que eu não vou ver. Eu creio. Mas assim, eu estou falando assim, a morte pode chegar para qualquer um hoje. E aí? Se hoje a morte chegasse para você, como seria esse encontro? Será que seriam os anjos que iriam te pegar? Ou será que seria mais um sendo sepultado? Daí igual eu falo assim, meus irmãos, é algo para se pensar, porque devemos estar pronto para a morte todos os dias. Devemos, não, vamos falar assim, devemos estar prontos. Nós já morremos para a morte. Devemos desejar logo a vinda do nosso Deus. É isso que Pedro ele vai falar. Desejamos para estar junto com Ele. É isso que Paulo ele vai falar. Você já tem esse desejo? De falar assim, Deus, eu quero hoje, venha me buscar hoje. Você tem esse desejo? Você tem que ter. Você tem que estar preparado. Você não tem que ter medo de morrer. Você já morreu. Você tem que entender isso. Você tem que ter medo do pecado. É do pecado que você tem que ter medo. Que o pecado ele mata, né? Jesus ele fala assim, não temas aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então às vezes não fica com medo de uma doença, não, né? Porque, por exemplo, a gente vai viver até Deus determinar. Um dia que Deus ele fala assim, ó, hoje você não vive mais na terra. Então, por exemplo, você não tem que ter medo assim de uma doença te levar para a morte. Não, você tem que ter medo depois da morte. O que você vai apresentar para Deus? O que você vai apresentar para Ele? Porque devemos estar pronto. É igual Paulo assim, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Quem dera se eu estivesse, eu falo, quem dera se eu estivesse, não estaria sofrendo aqui na terra, sendo rejeitado, as pessoas falando mal de mim, né? Eu estaria melhor já com Cristo, mas por conta de vocês, eu falo a mesma coisa que Paulo, é necessário que eu fique, mas para mim, eu queria estar já com Cristo. Eu queria, meu irmão, minha irmã, eu queria já estar na glória. Eu oro, venha, Maranata. Eu quero, eu não queria não, eu quero. E você tem que desejar isso. Você tem que desejar. E você tem que estar pronto. E aqui você tem que tomar cuidado com os sinais. É igual eu falo assim, ó, entrai pela porta estreita. Qual que é a porta estreita? É esse que as pessoas rejeitam. Porque larga a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então toma cuidado com a igreja cheia. Estou falando que igreja cheia não quer dizer que Deus não está lá, que não vão ser salvos, mas a maioria delas não. Ele fala que a porta estreita e poucos entram por ela. As pessoas não iriam suportar a sã doutrina. Tem pessoas que estão no erro. Você tem que tomar um grande cuidado. Tem pessoas que estão no erro, e quer fazer outras pessoas andar no erro também. Estão cegos espiritualmente. São o joio. O joio é parecido com o trigo, mas não é o trigo. O trigo tem a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. O trigo prega a verdade. O trigo faz a gente se render ao nosso Deus. O joio não. O joio é só festa, é só balabá. É parecido, mas não é. Então, assim, ó, tomem cuidado. E olha, a palavra de hoje é essa. Assim, se Deus aparecer hoje, Jesus Cristo hoje, é igual ele está dizendo aqui, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isso:
seu pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Lembra o que Isaías disse para Ezequias? É as mesmas palavras no nosso coração. Vamos pôr a nossa casa em ordem, porque a qualquer momento ele pode vir. Vamos pôr, vamos arrumar. Vamos arrumar. E olha aqui, ele vai dizer assim, ó: por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Versículo 46. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo. Assim, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Achar servindo. Assim, igual Davi, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos servir, vamos pregar o Evangelho, vamos trazer pessoas para a igreja, né? Manda uma mensagem para o irmão: como é que você está? Vamos hoje para a igreja, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos servir o nosso Deus Todo-Poderoso. E olha aqui, ó, quer ver, ó, o que ele vai dizer no versículo 48? Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor, tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ebrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então assim, ele fala assim, ó: se no dia que ele vier, de surpresa para esse que colocou assim, ó, na mente assim, esse daqui ele colocou na mente: meu Senhor, ele tarde virá, ele não vai vir agora, e tirar a mão do arado, né? Assim, voltar a praticar, a fazer igual a mulher de Ló, olhar para trás, voltar a praticar aquelas coisas. Ele fala que ele vai aparecer assim, de surpresa. E aí? É por isso que eu falo assim, ó, estamos num ano aceitável do Senhor, né? De prestar atenção no Evangelho, meus irmãos. De prestar atenção no Evangelho, porque eu não estou falando só para largar o pecado aqui carnal, mas também os pecados que provoca, que é espiritual, que provoca a ira de Deus, que é, por exemplo, idolatria, você entendeu? É coisas espirituais que hoje igrejas estão fazendo, isso provoca a ira de Deus. Então é ficar atento na palavra, nos ensinamentos, né, para começar a colocar em prática, porque ele vai vir. Esse evangelho, eu falo, está sendo pregado para todo mundo, então ele vai vir. Então guarda essas palavras no coração e começa a declarar para o seu coração: eu estou pronto para me encontrar com Cristo, porque a minha casa está em ordem. E se houver, comece a orar, faça igual Davi: Pai, se houver, no Salmo 18, se houver algum pecado que eu não estou vendo, que o Senhor venha me mostrar, para me largar, para me largar, para me largar, para me largar. Porque, meus irmãos, de Deus ninguém consegue esconder nada. Ninguém consegue esconder nada. É igual Davi, ele fala no Salmo 139, já finaliza aqui, ó. Versículo 7. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no céu sepultura, a minha cama, eis que tu ali está também. Aonde que andar, onde que a gente estiver, Deus vai estar nos olhando. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, benção. Podem ficar de pé, meus irmãos.
Este é o ensinamento e este é o evangelho que Pedro ele está dizendo que foi pregado também para aquela geração de Noé. Eu trouxe nos nossos tempos que também foi pregado para Sodoma e Gomorra, para Nínive, e agora está sendo pregado nos nossos corações, e devemos sempre agradecer ao nosso Deus por essas palavras, por esses ensinamentos.